Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um encontro dominical. Hoje com o tema Paz em Família. Nosso convidado já chegou. Sejam todos bem-vindos. Esperando ele aceitar o nosso convite. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Obrigada graças a por Deus. aceitar meu convite. Seja muito Imagina. bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Oportunidades de trabalho são sempre bem-vindas. Muito obrigado de coração. Isso mesmo, é oportunidade da gente aprender um pouquinho, né? Sempre essa Exatamente. oportunidade de mais aprender do que ensinar. Muito mais. Eu vou fazer uma prece inicial só para a gente se aconchegar, se as pessoas quiserem ir convidando alguém, mandar um aviãozinho para alguém, podem ir mandando e convidando. Perfeito. Tá joia? Gostaria de convidar todos a ficarem de uma maneira confortável, que lhe traga paz, tranquilidade. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer por mais uma vez estarmos aqui unidos e reunidos para um momento de prazer, de alegria, de bate-papo, de descontração e de aprendizado. E todos aqueles que passem por aqui, que vão assistir agora, depois, recebam um pouquinho do nosso amor. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos aqui, nesse domingo de Dia dos Pais, né? Uma data tão importante, tão relevante, não comercialmente falando, mas muito significativa, né? Sobre falarmos de Dia dos Pais. Pensamos a princípio no nosso pai maior. E com o tema a paz em família, que tem tudo a ver com o nosso dia de hoje, né? Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho dentro da espiritualidade, depois você pode ficar à vontade para falar sobre o tema dessa manhã. Perfeito. Vamos lá. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. O áudio tá bom? Vocês me escutam bem? Tá ótimo, Tá, tá né? ótimo. Tá. Agradeço de coração. Como eu falei, a oportunidade de trabalho é sempre muito bem-vinda. Somos todos aprendizes aqui, né? Na seara do mestre. E quem fala é o primeiro a ouvir, né? Então a gente é sempre o primeiro a aprender, sempre. Com as nossas palavras, com as intuições da espiritualidade e com os percalços da vida aí, né? Eu me chamo Willy. Eu tenho o canal Espírita, um Espírita Amigo. O canal tem um ano e 2 meses de existência. William, mas você sempre foi espírita? Não. Eu fui criado em berço católico. Tá? Eu tenho muito respeito por todas as religiões, respeito muito a minha religião mãe, digamos assim, que é o catolicismo. A minha família, na sua maioria, é católica. Porém, eu sempre tive vontade de mais, de aprender mais, né? Eu sempre me senti muito bem na igreja, eu sempre me senti muito bem no ambiente uma missa católica, porém, eu sempre achei que faltava algo ali. Sempre eu achei que tinha mais coisas a ser aprendidas. E eu nunca tive coragem de buscar.
Essa é a grande verdade. Eu sempre, aqui tá bom, vou ficar aqui mesmo. Até que a vida me sacudiu. A vida me sacudiu e falou, Willy, ou você vai ou a gente vai por você. E há 4 anos atrás, eu caí numa depressão assim profunda, profunda, por alguns problemas familiares. É, aproveitando o Dia dos Pais, o meu pai fez a passagem há 7 anos atrás, meu pai carnal. Há 4 anos atrás eu tive assim um problema muito grave, assim, um problema que eu não tinha forças assim para levantar da cama, não tinha forças para levantar da cama. E nesse meio tempo eu fui procurar ajuda e eu fui procurar ajuda no Centro Espírita Nosso Lar, André Luiz, aqui de São Paulo. Pessoal, sou de São Paulo, tá? Nosso Lar aqui no André Luiz. E eu passei pelo atendimento fraterno, fui encaminhado para o atendimento de passes. E a partir dali, eu comecei a enxergar a minha vida religiosa, digamos assim, de uma forma diferente. Eu li o Evangelho, eu li o Livro dos Espíritos e dali eu não parei mais. Eu comecei a ter sede de aprender, sede de investigar cada vez mais a doutrina espírita, né? Porque eu recebi uma ajuda tão grandiosa, eu recebi uma ajuda tão oportuna no momento que eu estava tão mal. E eu sou tão grato à espiritualidade, sou tão grato a Deus por ter me mostrado o caminho da espiritualidade. E eu comecei a aprender cada vez mais a doutrina. Comecei a me interessar por outras religiões, para aprender o porquê de cada coisa, né? Eu acredito que a gente precisa saber de tudo um pouco, a gente precisa conhecer tudo para evitar julgamentos, né? E se assentar ali aonde te cabe, aonde você se sente bem, né? E a partir daí eu comecei a conhecer, além da doutrina espírita, outras doutrinas, e eu me assentei onde me cabia, que era a doutrina espírita, né? E sabe aquela história do passarinho, ele sempre vai voltar para onde ele melhor ficar, né? Para onde ele melhor se sentir, né? E é dentro de um centro espírita, dentro de um evangelho no lar, dentro de uma reunião de orientação espiritual, é ali que eu me achei. É ali que eu achei as minhas capacidades técnicas, é ali que eu achei a minha capacidade teórica de ajuda e de aprendizado, e é dentro de um centro espírita que eu aprendo cada dia mais, né? Sou trabalhador aqui em São Paulo do Centro Espírita Maria do Sacramento, Viana de Jesus, a quem eu tenho um carinho muito grande. Lá eu trabalho na área mediúnica, na área de atendimento fraterno e também na área de palestras. É um centro muito pequeno, mas é um centro muito grande de coração. É um centro que acolhe a todos, assim como a nossa doutrina nos orienta, né? E essa é um pouquinho da minha história. Que linda essa história, e muito significante para o momento que nós estamos vivendo, né? Para esse Exato. momento, essa busca, esse encontro, né? Eu acho que a gente está onde o nosso coração está e ele cabe em qualquer religião, né? É o que te satisfaz, o que você busca. E cada um busca uma coisa e a resposta vai estar em cada religião. Tudo bem, é independente, né? Porque o que vale é o que você tem no coração, independente da Exato. igreja. E uma das coisas que a pandemia veio nos mostrar é quebrar as paredes do centro espírita, né? Nós tínhamos aquela preocupação, nós somos de Campinas, e nós temos um centro pequeno de tamanho, de trabalhadores e de um coração gigante, né? E exatamente como você disse. E a preocupação de um centro pequeno é se um dia fechar. Pois é. Sempre foi. Para onde nós vamos? E se um dia fechar? E aí, sem se dar conta do que essa pandemia estava ensinando, de repente eu parei para pensar e falei, bom, agora não tem mais volta.
porque as paredes foram quebradas e nós voltamos à maneira que Jesus ensinava, porque ele não ia para dentro de templo nenhum, né? E nós, só que ele tinha uma comunidade que naquela época eu acho que não tinha internet, e nós agora temos a internet, né? Mas e nós Exato, falamos para um grande público. Assim como ele falou, exatamente, nós estamos a exemplo dele. Nós estamos nesse caminho, a sensação que eu tenho é que agora aquela preocupação em se o centro que eu frequento fechar, não pode mais existir. Não pode, não existe mais. E agora eu posso, o meu centro, o meu templo é dentro do meu coração, onde eu estiver. E eu exatamente, posso transmitir esse ensinamento para tantas pessoas quiserem. Nós estamos muito próximos, mas você sabe, a gente já encontrou com gente do outro lugar do Brasil e que estava assim, igual nós estamos agora próximos, exato, através da câmera, né? Então, a tecnologia e essa pandemia nos trouxe esse ensinamento de novo, né? Nós formamos um grande centro espírita dentro das redes sociais. E estamos conhecendo, aprendendo, reencontrando pessoas que estavam programadas para estar na nossa vida, para nos ensinar, e que só dava para se encontrar se fosse assim. exato, exatamente. Algo muito curioso que aconteceu durante essa pandemia foi que o seguinte, nós sempre lá no Maria do Sacramento, nós fazíamos o atendimento fraterno de forma presencial, né? As palestras lá acontecem de quinta e sábado, e 1 hora antes da palestra a gente abria para o atendimento fraterno. E o centro fechou. E realmente a preocupação que veio foi essa que você falou. E se nós não conseguirmos reabrir mais? Porque, assim, até para as pessoas que estão nos assistindo, muitos centros, inclusive o nosso aqui, ele se mantém por doações, né? Ele se mantém por doações dos médios, doações da comunidade. Então, as contas de água, luz, internet, assistência fraterna, que a gente entrega cestas básicas para as famílias cadastradas, é tudo através da doação, né? É, E com as portas fechadas veio a preocupação. E se o centro fechar? E se o centro não abrir mais? Né? A gente sabe que nas ordens espirituais, muitos trabalham para que isso aconteça, né? Que fechem os centros espíritas. Né? Porém, a espiritualidade é tão grande, tão maravilhosa, que a gente conseguiu encontrar o caminho de, poxa, vamos atender virtualmente. E é como você falou, hoje a gente atende no atendimento fraterno, através do atendimento fraterno, pessoas do Brasil inteiro. A semana passada nós atendemos pessoas de Portugal, da Espanha. Poxa, e como acham a gente? Pela internet, pelo Google, dá uma googada lá. Poxa, às vezes a pessoa é brasileira, tá lá do outro lado do mundo, tá com um problema espiritual ou não, e precisa apenas de uma orientação, né? E por que é, não ajudar? Agora, o problema é aquele problema bom que todo mundo queria ter. Nós estamos nos organizando para reabrir o Maria do Sacramento a partir de outubro. As portas vão reabrir, graças a Deus. E o problema bom é, poxa, vamos ter que continuar com atendimento fraterno também pela internet. Não, é, não podemos mais fechar a porta do mundo. Agora a gente é, precisa. O que as pessoas, os médiuns que já eram poucos, precisam trabalhar dobrado. Vamos precisar trabalhar cada vez mais, porque a espiritualidade nos deu essa chance de ajudar mais pessoas através da internet. Então, o atendimento fraterno vai ficar presencial e online. Ou seja, o medo que nós tínhamos de não abrir, hoje esse medo não existe mais. Ou seja, além do presencial, a gente ainda vai conseguir abraçar mais pessoas. é. Né? E Olha hoje a gente que sabe coisa que se não maravilhosa. conseguir pagar o aluguel, se não conseguir pagar a água, se não conseguir pagar a luz, vai acabar, não vai. Não vai. Pode ser só a parte física, mas Exato. nós vamos ter, eu falo que nós somos as filiais, né? Cada um na sua Exato. casa virou a filial da nossa sede. E tudo isso, toda essa necessidade, todo esse movimento
que aconteceu na nossa vida agora tem muito, tudo a ver com a paz em família. Porque o que aconteceram com as famílias de Pois é. 2 anos para cá? Algumas pessoas se conheceram, alguns casais tiveram que se conectar, outros se reconectar, filhos, virou de repente pessoas. A gente sabe que tem famílias que só se encontravam de final de semana, cada um na sua Sim. vida, a mãe que trabalhava em São Paulo, o pai que trabalhava fora, e de final de semana se encontrava, as crianças ficavam na escola o dia inteiro. É. E final de semana que era uma rotina, que é uma rotina divertida de final de semana. Troca todo mundo, vai para o shopping, como foi sua semana, foi boa, não foi, e vamos levando. E de repente parou todo mundo, fecharam-se os shoppings, os restaurantes, que era o ponto de apoio para todo mundo, e todo mundo tem que ficar dentro de casa. Isso. Como que a gente faz para manter a paz em família em tudo isso? Qual que é Pois a é. receita? Pois é, eu acho que o ingrediente principal dessa receita é a paciência, né? Porque é como você falou, muitos vivem juntos, viviam juntos sem de fato estarem juntos, né? A gente passava muito tempo fora e chegava no fim de semana, a gente fazia o quê? Saía, não ficava dentro do nosso lar. O casal de antes, ele não tinha o momento de sentar no sofá para ver um filme, muito difícil. O pai de antes, ele não tinha tempo de sentar no chão e brincar de carrinho com o filho, muito difícil. E a espiritualidade, nosso Deus maravilhoso, colocou cada qual na sua casa. Não, ali é o seu lugar. Vai sentir o que você precisa sentir. Você vai sentir o que realmente vale a pena sentir. Às vezes a gente está com a nossa cabeça tão cheia do nosso trabalho lá fora, pega metrô, pega ônibus, enfrenta trânsito, e a gente não consegue parar para pensar nos detalhes que realmente valem a pena a nossa passagem aqui embaixo, que é a convivência em família, que é o abraço da sua mãe, que é o abraço do seu pai, que é o beijo do casal, que é o carinho num filho. A gente deixa isso de lado, né? E para falar desse tema, eu acredito que não tenha outro caminho se não citar o capítulo. Eu trouxe até o Evangelho aqui, eu queria só ler um trechinho, o Claro, capítulo 9 que fala o seguinte: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 5. E bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 9. Então aqui, o que Jesus chama de brandos, né? O brando, né, os mansos, é aquele que aceita tudo? Não, não é aquele que aceita tudo, mas é aquele moderado, né? Aquele que sabe olhar para a esquerda, sabe olhar para a direita e ter a paciência para pensar e decidir qual o melhor caminho a seguir, né? Às vezes as pessoas enxergam os mansos, os brandos, como o bobão, o tonto. Não, não é desse jeito. O brando, ele não é mais fraco. Muito pelo contrário, ele é mais forte, porque ele consegue ter o discernimento para trazer para si o problema e refletir sobre o melhor caminho a seguir, né? Enquanto aqueles que se encolerizam, que se enraivecem a qualquer desnível da vida, qualquer problema, né? Esses tendem a ter mais problemas mais para frente, porque enquanto às vezes esse chega em casa cheio de problema do trabalho, o filho vem mostrar um trabalho que ele fez na escola e ele já está com aquela cabeça cheia, já briga com o filho, já manda o filho, depois eu vejo isso. Poxa, será que o filho tem culpa de tudo que você passou durante o seu dia? Isso é ser brando, isso é ser pacífico.
Será que a gente não tem que saber separar as coisas e aproveitar os pequenos momentos em família? Né? E Jesus disse: os brandos possuirão a terra. Então a gente volta no momento que a gente está. Quando ele disse possuirão a terra, eu não quero a terra para mim. E não é isso que ele quis dizer. Poxa, a terra está passando por um momento de mundo de provas para o mundo de regeneração. Os maus estão sendo expulsos da terra. Os que se encolerizam estão sendo expulsos da terra. Então, agora é o momento dos mansos, dos calmos, dos tranquilos, daqueles que conseguem parar para pensar, que conseguem respeitar cada um, conseguem doar um pouco de amor para cada um, para continuar nessa regeneração. Quem que a gente acha que vai regenerar o nosso planeta? É aquele que xinga a todo mundo, que não tem respeito para com o seu irmão? Ou é aquele tranquilo, aquele brando, aquele que tem paciência, aquele que tem doçura, que tem afabilidade na voz? Não é? Então a gente precisa voltar para as nossas origens e pensar o seguinte: poxa, Jesus, quando ele pisou aqui, ele resumiu 10 mandamentos, aquela tabuleta de 10 mandamentos, em apenas dois. Amar a Deus, nosso Pai, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. Será que quando a gente briga com o filho, que a gente briga com a mãe por conta de outras coisas, a gente está amando ao próximo como a nós mesmos? Será que quando a gente não consegue ter 5 minutos em família por conta de problemas externos, a gente está amando ao próximo como a nós mesmos? Será que quando o nosso filho vem com um trabalhinho da escola para mostrar para a gente, mostrar para aquele pai, para aquela mãe que ele não viu o dia inteiro muitas vezes, e a gente manda ele ir fazer outra coisa porque a gente não está com cabeça para olhar aquele trabalho agora, nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos? Eu acho que é sem julgamentos. Ninguém está aqui para julgar ninguém, né? Porque o espiritismo não é isso. Não é isso que Jesus pregou, o julgamento. Longe disso. Mas é uma autoanálise, né? Nós estamos seguindo o que está dizendo o Evangelho, né? Ser brando é ser brando com você mesmo, né? Ser brando é olhar para dentro de si e pensar: aonde eu estou errando? Aonde eu estou acertando? Aonde eu preciso melhorar? Aonde já está ok? Né? Nem que a gente caminhe meio passo a cada dia. O que a gente não pode é nos permitir ficar parados. Né? Então, eu acredito que a paz em família, aproveitando este momento de pandemia, pós-pandemia que está passando, se Deus quiser, aproveitar esse momento e olhar para dentro de nós. Nós realmente estamos vivendo a paz em família? Nós estamos realmente vivendo essa paz em família? Porque aí a gente vai achar a resposta. E nós vamos achar a resposta de onde nós devemos melhorar. Onde devemos melhorar? É fazer uma autocrítica mesmo. Né? É fazer aquela autocrítica de dizer, poxa, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita alguns pontos. Ele cita algumas palavras para que a gente reflita neste capítulo. Ele cita a doçura. Nós estamos sendo doces com as pessoas. Aquela pessoa inocente que chega para conversar conosco, nós estamos transmitindo doçura para ela. Ou nós estamos transmitindo raios e trovões para ela. Ele cita a moderação. Nós estamos sendo moderados. Quando alguém briga conosco, quando alguém explode conosco, nós estamos moderando, nós estamos sendo moderados ao ponto de, poxa, vale a pena eu retribuir com a mesma moeda? Ou vale a pena eu absorver aquilo, mastigar e depois chegar e conversar com a pessoa? Né? Ele cita a brandura. Nós estamos sendo brandos, nós estamos sendo mansos, como nós já falamos. Ele cita a paciência. Talvez seja
A questão mais difícil de estar encarnados é sermos pacientes. Sabe por quê? Porque a gente esbarra naquele maior, aquele maior entrave do ser encarnado. A gente esbarra no nosso orgulho, a gente esbarra no nosso ego. Então, quando as pessoas gritam com a gente, quando as pessoas brigam com a gente, o que a gente faz? A gente já quer dar com a outra mão na cara da pessoa. Por quê? Porque o nosso orgulho está gritando. O nosso orgulho, ele tá ferido. Então a gente esquece a paciência, né? E às vezes Deus nos dá uma dor muito grande, Deus nos dá um problema muito grande para resolver, para que nós nos melhoremos através daquele problema. E o que a gente faz? Ao invés de agradecer pela prova de vida, o que a gente faz? A gente xinga Deus. A gente, ao invés de pedir sabedoria para passar por aquele transtorno, a gente se ajoelha e pede para o Pai: Pai, tira esse problema da minha vida. Opa, peraí. Quando você está na escola, a professora te dá uma prova para você passar de ano, você vai falar: tira esse papel daqui que eu não vou fazer. Ou você vai se esforçar para tirar 10 naquela prova para você passar de ano, né? Assim é o nosso Pai bondoso. Ele nos dá as provas para que a gente aprenda com aquelas provas. Ninguém está aqui para ser infeliz, muito pelo contrário, né? Ele está aqui, a gente está aqui para evoluir sempre. Então, aquelas provas a gente não tem que pedir: Deus, tira essa prova da minha frente. Não. Pai, me dê sabedoria para que eu consiga passar por essa prova. Me dê discernimento, me dê força, me dê coragem para que eu consiga passar por este momento. E passando por aquele momento, ninguém, absolutamente ninguém, sai de um problema mais fraco do que entrou. Ninguém. Todos os meus problemas eu saí mais forte. Eu tenho certeza que você também saiu mais forte. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo essa live também saíram mais fortes de todos os problemas. Só que quando vem o problema, o nosso orgulho grita. E quando o nosso orgulho grita, a primeira coisa que a gente faz é: poxa, Deus, eu não merecia isso. Ah, merecia. Ah, se merecia. Mesmo porque não foi ele que deu nada para ninguém, né? Nós que Exato. nos propomos a aceitar aquilo e dizemos que acreditava e que dava conta, né? Que, na verdade, quando a gente fala que vai falar sobre a paz em família, o que a gente tem que deixar bem claro é que não estamos falando numa paz plena, né? E de todos os dias e de todos os momentos. Porque aí seria uma coisa falsa, né? Talvez a paz em família, o que isso existia antes? Ninguém se encontrava, não tinha conflito, né? Então Exato. dava até para dizer que minha família é em paz, tranquila. Mas a nossa grande escola é exatamente dentro do nosso lar. Nosso grande desafio é transformar a nossa casa num lar. Porque uma Exato. casa todo mundo pode ter. Grande, pequena, eu roubando, eu matando, eu enganando, eu consigo construir uma casa. Mas um lar não tem jeito, porque o Exato. lar é feito de amor. E quando nós falamos da paz em família, não é você não ter conflito, não é todo mundo gostar do rosa, todo mundo preferir arroz do que feijão, não é isso. Eu sei que eu prefiro o rosa e você o azul. Hoje nós vamos de rosa, amanhã nós vamos de azul. E depois nós vamos de verde, tudo bem. Você gosta Exato. do feijão e eu do arroz? Hoje a gente come mais arroz e amanhã a gente come mais feijão. E o que eu estou aprendendo com isso? Que nem sempre o meu arroz é melhor, mas também o seu feijão não pode ser o pior. Isso. E isso para tudo. E é isso a gente construir essa paz em família, esse momento, você sentir prazer. Eu vou trabalhar, meu dia é cansativo, tem um monte de problema, mas em compensação, quando eu chego na minha casa, eu tenho meu refúgio. De Exato. que tamanho é a sua casa? Indiferente. Essa paz, ela pode só, você pode morar dentro de um quarto. E aquele quarto ser a sua paz, né? Porque você constrói aquilo. Não achar que a sua tranquilidade, a sua mansidão depende do outro.
Ah, mas também, né? Meu irmão não colabora. Eu quero não brigar, eu quero não gritar, eu quero não bater nele, mas ele não colabora. Não, nós estamos falando da sua paz, da sua missão. Não é falar porque Deus quis assim, então eu vou ficar aguentando, não. Na verdade, ele nem quis isso. Foi você que disse que aguentava. É. Não, pode me mandar. E ele talvez ainda tenha falado, você não vai aguentar. Não, claro, eu sei, eu sou super forte, eu aguento. Só que quando chega aqui, graças a Deus, a gente se esquece, para poder ser uma lição válida. E começa, e a gente tem no meio disso os nossos livre-arbítrios, que de repente era para ser só um pouquinho, a gente muda a trajetória e vira um pocão. E estamos lá passando pela situação. E como que eu vou construir a paz na minha família? Qual é a minha função dentro da minha família para que eu possa construir a paz? Não é fugindo dela, não é arrumando Exatamente. trabalho quando estou fora e trabalho quando estou dentro. É pertencer à família. Não é só no registro, não é só no nome, é você pertencer. Não é você ir de encontro com seu filho porque você é pai. É você ir ao encontro dele, porque são duas Exato. almas. Respeitando a hierarquia de cada um no seu lugar, mas você ir de encontro. Eu vejo você, né? É você ver o outro, olhar para o outro e falar: olha, filho, eu vejo você. Tudo bem se aquela hora você não pode ver o desenho, mas aí você lembrou que você foi grosso, vai lá, toma um banho e volta, filho. Deixa eu ver o seu desenho. Porque tudo bem a gente errar também, né? Nós estamos aqui para aprender, mas dá tempo de corrigir a toda hora. É Eu fui perfeito. grosso com meu filho, Exatamente. mas eu sou mãe, eu sou pai, eu não vou corrigir, porque eu sou pai, então não, não, ao contrário. Eu posso Exato. falar para ele que às vezes a gente chega mais chateado, às vezes a gente está mais preocupado. Às vezes nessa pandemia eu estava empregada e agora eu não estou mais. Eu não sei o que que eu vou dar de alimento para meus filhos. E aí, de repente, a hora que ele, pai, olha o desenho, você fala, não, não quero. Depois você fala, puxa vida, não precisava disso. Vem aqui, filho, deixa eu ver o seu desenho. Isso é você olhar para um filho e falar, eu vejo você. Exato. Deixa eu te Exato. ouvir, eu vejo você enxergar o seu filho. E aí você vai conseguindo construir uma paz em família. Né? É É isso. isso que a gente está falando. Exatamente. E a gente sempre precisa lembrar que não tem como nós falarmos de família material sem lembrarmos da nossa família espiritual, né? Muitas vezes as pessoas que moram dentro da casa da gente, nossas esposas, maridos, filhos, filhas, irmãos, irmãs, pai, mãe, nós temos algo a resgatar com aquela pessoa, né? Muitas vezes, em outra vida, nós fizemos coisas ruins com aquela pessoa. E a bondade de Deus nos permite viver junto para vivenciar o amor com essas pessoas, para resgatar faltas passadas, né? E temos sempre que ter em mente que nós somos errantes. Nós não podemos, nós precisamos nos cobrar para melhorar, mas não podemos nutrir sentimentos de culpa dentro de nós. Nós precisamos sempre ter em mente que nós estamos na carne. E quem está na carne para errar, para levantar e para seguir em frente. Então, como você disse, muitas vezes a gente vai escapar e vai brigar, não vai ter jeito. Mas como a gente vai encarar isso? Vai brigar novamente ou vai se arrepender, ir até aquela pessoa e dar aquele amor que você não deu naquele momento? Poxa, errei, sei que errei, então eu vou corrigir. Pô, eu errei, eu tô na carne, eu mereço errar. Só que eu não mereço ficar no erro, eu não posso ficar no erro. Eu preciso corrigir este erro. Então vá até a pessoa, corrija aquele erro. Não é vergonha para ser humano nenhum falar um pedido de desculpas. E digo mais, quando o ser humano aprende a pedir desculpas, significa que ele aprendeu um dos maiores valores dessa vida, porque ele está sendo caridoso com ele mesmo.
Quando a gente se arrepende e tem a coragem de pedir desculpa, a gente deixou o nosso maior inimigo de lado, que é o nosso orgulho. A gente passou por cima do orgulho, a gente passou por cima do ego e foi lá na pessoa e pediu desculpas. Aí você matou dois coelhos. Você se melhorou e você deixou a pessoa bem. E deu um pouco de amor para a pessoa e ganhou o amor da pessoa. Né? A gente nunca pode se punir. Nunca. Nós vamos errar. Muitas vezes a gente sabe o caminho, mas mesmo assim a gente vai errar. Mas quanto tempo a gente vai demorar para ver que errou e voltar para trás? Não é vergonha voltar para trás. Não é vergonha. Muito pelo contrário. Não é demérito nenhum, isso é mérito. Você volta e corrige. Porque quando você volta e corrige, quando você passa por cima do seu orgulho uma vez, você não permite que ele tome a frente mais nas próximas vezes. Naquele quesito, o seu orgulho não vai tomar mais a frente. Porque você permitiu passar por cima dele. E aquele espírito que consegue dominar o orgulho, ele tem um longo caminho de aprendizado pela frente, mas esse aprendizado vai ser muito mais brando do que aquele que teima em deixar o orgulho passar na frente. E isso é nas relações em família. Né? Quantas vezes a gente não vai brigar com a pessoa que mora junto com a gente? E é normal. Um casal briga, um casal discute, mas quanto tempo você vai ficar brigado com aquela pessoa? Quantas vezes mais você vai brigar com aquela pessoa pelo mesmo problema? Sendo que podemos fazer exatamente igual você falou. Poxa, você gosta mais de feijão e eu do arroz? Vamos comer feijão hoje e amanhã arroz. E está tudo bem. Sabe aquele filme Alguém Tem que Ceder? É exatamente um relacionamento. Alguém tem que ceder. Porém, não tem como uma pessoa só ceder. Ambos precisam ceder e ambos precisam gostar do que estão fazendo. Ou seja, um pouquinho para mim, um pouquinho para você. Todo mundo vai ter esse pouquinho e a gente vai seguir. Ah, mas eu não vou ser 100% feliz. Vai. Porque quando você cede, você passa por cima do seu orgulho. E permite experimentar coisa nova. Permite experienciar coisa nova. E quem disse que você não vai gostar do jeito do outro? Do jeito que o outro faz? Não existe o caminho certo e o caminho errado. Existe o caminho longo e o caminho curto. Qual que a gente vai querer pegar? Qual que a gente vai optar por pegar com as pessoas da nossa família? Então, o nosso lar, a nossa casa, é o melhor ambiente para que nós aprendamos a lidar com os nossos monstros, com o nosso orgulho e com a nossa vaidade. Para que quando nós sairmos lá fora, a gente já vai conseguir dominar esses dois leões aí. Por quê? Porque a gente está praticando amor com quem mora em casa. Né? Uma dica que eu gostaria de deixar, sempre que a gente tiver aquele dia carregado, a gente sabe que tudo é energia, né? A gente está rodeado de energia. Então, às vezes, a gente está no nosso trabalho, tem aquela pessoa que a gente sabe que é uma pessoa pesada, que é uma pessoa carregada. Vamos tentar não deixar a energia daquela pessoa mais carregada ainda. Não vamos ficar jogando energia ruim em cima dela, não. Se a gente não pode ajudar, vamos nos afastar. E quando tiver e com aqueles problemas todos, quando nós tivermos com aqueles problemas todos voltando para casa, faça uma oração voltando para casa. Peça a Deus para que a gente consiga deixar os problemas da rua na rua. Que a gente consiga só pensar nos problemas do trabalho no próximo dia de trabalho. E quando nós entrarmos na nossa casa, pensarmos o seguinte: eu estou entrando no meu lar. Eu estou entrando no meu aconchego. É como você disse, pode ser um quarto, mas é o seu lar. A energia que vai estar lá, é a gente que vai decidir. Quando a gente estiver entrando no nosso lar, dizer para nós mesmos: todos os problemas da minha cabeça ficam dessa porta para fora. Dessa porta para dentro é outra vibe, outra energia. E treinando isso, tenha a certeza absoluta que a gente vai começar a treinar para que a energia
ruim que nós trazemos muitas vezes de fora, fiquem lá fora. Não entre para dentro da nossa casa e não impactem na nossa relação com a nossa família. Esse é realmente um grande caminho, né? Essas relações e aquele dito popular do pôr lenha na fogueira. Às vezes você está no ambiente do seu trabalho, da sua escola, e chega alguém, começa a conversar num assunto, você tem duas opções. Ou você coloca lenha na fogueira, ou você tenta acalmar. E quando você tenta acalmar, e aquela pessoa te devolve com muito obrigado, ela nunca mais vai esquecer de você. Exato. E aí, a hora que você menos imagina, ela tá mandando. Porque o muito obrigado vindo de coração, a gente não imagina a energia que tem. Alguém ser gratos por nós, pela nossa atitude. É aquela coisa de, às vezes, ter uma roda conversando sobre política, sobre um criminoso, e você entrar na roda ou aumentar o ódio, aumentar a raiva, ou aumentar o ódio do chefe, por exemplo, do seu chefe, na roda de conversa, ou você deixar aquilo brando, você acalma, todo mundo se afasta, espiritualmente falando e materialmente falando, e as pessoas que estavam ali trabalhando com muito sacrifício para acalmar aquela situação, estou falando de espiritualmente falando, eles vão ter uma gratidão por você, que às vezes eles contavam com você, sabe? Aquele pessoal que estava lá escutando palestra do domingo, vamos confiar neles então, que eles vão lá para ser os que vão abrandar, começar a praticar o abrandar a rodinha de conversa da discórdia. Então vai lá, vamos intuir eles, vamos intuir. E você chega lá e acalma a rodinha da discórdia, alguém vai vir com gratidão por você, e ela, se as pessoas pudessem ver o que vem pra gente quando alguém é grato, o quanto é linda essa energia, e é isso que você vai levar para casa. Porque aí eu vou estar lá na minha casa e falando assim, olha, a gente estava lá na roda de conversa, agarrando no ódio do fulano de tal, aí chegou a Roberta, ela falou alguma coisa, sabe que ela tem razão? Nossa, eu agradeço a ela. Ela está lá no lar dela e essa gratidão vai chegar. Você está lá no seu lar, sabe, Will? A gente estava lá no maior problema e ele chegou, mudou, falou de um outro ponto de vista. Eu fiquei pensando se ele tem razão e agradeci ele. Depois eu fiquei pensando nele e agradeci. É isso que ela vai te mandar. E isso nós podemos fazer pelo próximo e por nós mesmos. Você escolhe a sintonia que você quer, né? O que você quer para você. Que você quer alimentar o ódio naquela roda de conversa, ou você quer acalmar. E tudo isso vai interferir diretamente no seu lar. A convivência no lar não é fácil. Embora tenha tido uma excelente experiência com pai e mãe, a gente sabe que nem todos os lares são assim. Porque nem todos os espíritos são afins. Nós estávamos numa preleção na segunda, na terça, e o preletor falou assim: é muito bom encontrar vocês aqui. Ele estava falando sobre honrar pai e mãe. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas preferiram estar aqui no Centro Espírita Irmão Oscar do que estar lá conversando com a mãe e com o pai. É verdade. Exato. É verdade, porque como que é a afinidade? Sim. E isso a gente não controla. Porque a gente tem a simpatia e a antipatia pelas pessoas, e a gente tem que ter certeza que essa é a nossa melhor versão. Toda falhada, toda cheia de defeito, e essa é a nossa melhor versão. Então, penso que a gente já não foi lá atrás. E aí a gente está nesse lar, nessa nossa maior escola, e a gente precisa de fazer a nossa parte. Ah, mas eu tenho conflitos com meu pai, que eu sei que tem coisas que você fala assim, é difícil, né? Às vezes, na qualidade de pai, tem uma postura, e você olhar para aquele pai e pensar assim, ó, é a melhor versão dele.
Ele não tem mais Verdade. problema disso que ele está te dando. Isso. E você conseguir se construir não alimentando um ódio dele. Talvez não Exato. tenha amor, mas eu preciso de respeitar a posição que ele ocupa. Exato. E aí entra, às vezes, no conflito da questão do honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, meu pai e minha mãe me magoam, fazem o que quiser comigo, eu tenho que continuar honrando. Mas Jesus, ele continua e fala, mas quem é meu pai, quem são meus irmãos? Então, não necessariamente são esses sanguíneos. E honrar é você respeitar. Não vai a posição dele, ele é o pai, ele é o adulto, ele é a mãe, essa é a melhor versão dele. Mas às vezes você nutrir um amor, porque a sociedade te cobra. Mas como você não convive com a sua mãe? Isso é um absurdo, tá? É um absurdo. Exato. Mas eu posso falar assim, olha, eu respeito, mas a gente não tem uma boa convivência. Justamente nos afastamos para ainda permanecer o respeito. E Exatamente. eu justamente me afastei do meu pai para eu continuar honrando ele como pai. E isso acontece de monte por aí. E aí a gente confunde os ensinamentos e acha que porque aquela família de propaganda, de Doriana, tem que existir. E não é mais essa família que existe. Porque talvez ela nunca tenha existido de verdade. Não daquela maneira. Perfeito, lindo, todo mundo. Não é isso. Não é essa a questão. E volto a falar, quando falamos de paz, não é disso que eu estou falando. Não é disso que a gente está falando. Então, o pai, porque ele é meu pai, ele tem direito a me bater e até me sangrar. E aí depois eu tenho que honrar ele, porque as pessoas confundem honrar com amar, igual está escrito lá, e aí começa a gerar uma confusão dentro da gente, até de sentimento. É você ter esse discernimento assim, olha, este é o meu limite. Só que eu preciso de continuar respeitando como a posição que ele está, de meu pai. Então, eu vou honrar o meu pai, vou respeitá-lo, mantendo a distância. Ele vive a vida dele, porque é essa moeda que ele tem para me oferecer. Ele não tem outra, a gente não consegue modelar ninguém. E este Exato. é o pai que você precisava de ter. Não está no pai errado, com a mãe errada. Está com o pai certo e com a mãe certa. Esta é a família que você precisava de ter. Ah, mas a minha mãe me abandonou e me deu para minha avó. Ainda assim está tudo certo. Ah, mas eu sou adotado. E ainda assim está tudo certo. Nós estamos onde nós deveríamos estar. Com o pai que você precisava de ter, com a mãe que você precisava de ter e com os irmãos que você precisava de ter. É esse seu núcleo familiar. E o que você precisa de aprender com eles, só você sabe. Porque é só você que sabe o que acontece na sua convivência com ele. Porque para mim que está de fora falar, é super fácil. Ah, porque se fosse eu faria isso. Ah, porque se fosse eu faria. Não, você sabe o que você faz. Exato. E essa paz, essa busca que a gente pode ter, mas o que eu posso fazer para melhorar? Nós temos algumas receitas. Nós podemos fluidificar a água, nós podemos fazer o evangelho no lar. Ah, mas na minha família ninguém quer fazer o evangelho no lar, mas eu posso fazer sozinha. Eu posso, cada vez que eu vou encontrar com meu pai e com minha mãe, deixa eu fluidificar uma água, eu bebo, ela bebe, ela não precisa saber que a água está fluidificada e a gente se acalma. Bom, eu vou receber aquele meu irmão que eu tenho grande dificuldade aqui em casa hoje. Vai lá, faz uma prece, pede para o seu anjo da guarda, pede pro anjo da guarda dele, fluidifica uma água, prepara um suco, e isso vai chegar. Vai chegar, são essas coisas que a gente pode fazer, que a gente pode indicar. Deus, ele tem que estar presente. Em qual religião? Na sua. Na que você acredita. Deixa ele entrar no seu lar. Deixa ele te auxiliar a você encontrar essa paz. E conseguir passar e ter essa convivência da melhor forma possível.
E é disso que a gente está falando, de você, quando você falou dos 2 mandamentos, quem já me ouviu já sabe que eu falo que, na verdade, são 3 mandamentos. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Porque são 3 diferentes e que se completam. Normalmente eu falo, não são 2 grandes mandamentos, são 3. E se a gente não dividi-los em 3 partes, a gente não consegue caminhar. Porque a questão do tempo, que você falou, de que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam ao nosso tempo, e também às vezes a gente quer que aconteça toque de caixa para hoje, né? E porque a gente acha num tempo curto, numa vida curta, porque 80 anos é muito ou é pouco, depende do ponto de vista. É muito para uma vida, mas é insignificante para a eternidade. Então, em 80 anos, eu posso fazer muita coisa, mas eu posso não ter feito nada, depende do ponto de vista. Então, às vezes eu quero uma mudança imediata, que aconteça as coisas imediatas, que não vai acontecer. Mas eu vou lá todo dia jogando sementinha. Vou todo dia. Pego aquela pessoa que é minha difícil de conviver dentro do meu lar, e todos os dias, na hora da minha prece, eu peço para mim que ajuda na minha convivência com ela. O que ela vai fazer, o problema é dela. Mas eu vou todos os momentos. O que você quer? Abrando o coração, manda amor, manda luz, manda gratidão e vai chegar. Não é fácil você responder com gratidão quando a pessoa tá te humilhando, tá te ofendendo, mas você precisa. E é isso que vai fazer a diferença, isso que vai fazer você encontrar essa paz. Eu queria só falar uma coisa, que nós estamos chegando no fim, nem parece, passou tão rápido, né? E nós temos aqui 4 livros para sortear. Então, eu queria que as pessoas que quiserem participar, escrevam nos comentários "eu quero", vão escrevendo aí "eu quero", que daqui a pouquinho você ajuda a gente no sorteio, tá joia, viu? Com Você vai certeza. falando os números. Então, as pessoas vão escrevendo aí "eu quero", e já já eu falo sobre os livros para a gente sortear. A gente tem aí mais uns minutinhos. Então, enquanto isso, vão escrevendo "eu quero" nos comentários. Pode. Perfeito. Só complementando, Roberto, o que você disse, nós sempre precisamos ter na nossa mente o seguinte: cada pessoa que cruza a nossa vida, sendo familiares, sendo amigos, ela está em um estágio evolutivo, né? Nós estamos em um estágio evolutivo. Sua esposa, o seu esposo está em outro estágio evolutivo. O seu filho, o seu irmão está em outro, né? E isso não quer dizer que a pessoa é mais atrasada ou mais adiantada que você. Não. Quer dizer que você teve experiências da vida, dessa vida e de outras vidas, que para você, por você já ter passado, são fáceis, são simples, são tranquilas. E para essas outras pessoas ainda não. Às vezes, alguma questão de vida você acha tão simples, tão fácil, para você que já experienciou aquilo, para outra pessoa não é tão simples, para outra pessoa não é tão fácil, porque ela ainda não passou por aquilo, nem nessa vida, nem em outras, né? E tá tudo bem, porque esse é o legal da vida, um ajudar o outro, um oferecer a mão para o outro levantar, né? E isso a gente precisa praticar dentro do nosso lar, né? E o contrário também é verdadeiro. Muitas coisas, muitos problemas, muitas dificuldades, as outras pessoas já passaram. E para você é o fim do mundo. Ou às vezes uma coisa tão simples para as outras pessoas, você não consegue, você se mata, você tem aquela angústia dentro de você, porque você não... Como assim a pessoa está falando que é fácil e para mim é tão difícil? Poxa, são experiências diferentes. O que é fácil para mim pode não ser fácil para o outro e vice-versa. E nós precisamos respeitar essas diferenças. Nós precisamos respeitar o momento de cada um.
Né? Às vezes o nosso momento é agora. Às vezes o momento da pessoa é daqui a um ano, daqui a uma vida, daqui a um mês. A gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente precisa estender o braço para ela levantar, se ela não souber. A gente precisa pegar na mão dela e ensinar ela a andar por aquele caminho que ela ainda não passou. Por isso ela está conosco. E vice-versa. Nós esperamos que a pessoa faça isso com a gente também, se existir um caminho que a gente não consegue, não consiga caminhar. Né? Esse é o legal do relacionamento. Esse é o legal. Quando eu falo relacionamento, não é só o relacionamento casal, é o relacionamento pai e mãe, é o relacionamento irmão e irmã. Né? É um ajudando o outro a caminhar naquele caminho que para você é de pedra, mas para ele, para ela, pode ser de flores, porque ela já passou por aquilo. Né? Então, isso não é atraso e adiantamento, não, são experiências diferentes e nós estamos aqui para nos complementarmos dentro dessa experiência. Né? E isso precisa, para nos nortear na convivência em família, nós precisamos ter isso em mente muito fresco. Aquela pessoa não passou porque a gente passou e vice-versa, e ambos precisam se ajudar e se amar. Né? E eu, se eu vou fazer a minha parte, o outro não fizer a dele, tudo bem para ele. Mas eu preciso saber, eu preciso estender a mão. Ele pode não querer Exato. pegar a minha mão, mas eu estendi. Exato. E E como aí o que que Divaldo sobra Franco depois, disse, né? né? E desculpa, Roberto. Não Como diga Divaldo Franco disse, né? Se a pessoa não te ama, o problema é dela. dela, Se você não ama, o problema passa a ser seu. Você seu. vai levar esse problema com você? Aí é uma escolha sua. Você vai agir com amor para com a pessoa ou vai agir com desprezo e com arrogância para com a pessoa que não sabe caminhar naquele caminho que você já sabe, né? Que pode ser o caminho do amor, né? Que ela ainda não Exato. sabe o que é o amor e que pena para ela. Exato. Né? E a nossa função é esse de você dizer, ter a certeza de que eu estou tentando, né? Eu estou tentando. Exatamente. Deixa eu ver até que número nós temos. Até que número? Ó, nós temos até o número 15. Tá. O primeiro livro que nós vamos sortear é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então você pode escolher um número até 15. Eu quero o número 11. 11. Rafaela Cristina. Rafaela Cristina. Não tem mais motivo para não fazer evangelho no lar, hein, Rafaela Cristina? Não tem, não tem. E o número 2 é mais um evangelho. Pode, pode falar, outro número. O número 7. Número 7. Rosa Alvarenga. Rosa Alvarenga, que participou bastante aqui da nossa live. Parabéns, Ela Rosa. sempre participa, ela não conheço ela pessoalmente, mas ela veio através de um escritor no nosso segundo domingo e ela nunca mais abandonou a gente. Que Todo domingo ela legal. foi aqui, caminhando junto com a gente. Esse é um livro que Parabéns. a editora Ebe nos deu de presente. É um romance que chama Elos de Ódio. Perfeito. Número 14. Número 14. Edna Santos. Edna Santos. Parabéns, Edna. E o último chama Vivências Mediúnicas, também, que a editora M nos cedeu para sortear. Último número. Número 12. Número 12. Carol Varenga. Carol Que Alvarenga. Olha, sorteio de família, hein? Parabéns, Carol. As pessoas que os envios estão um pouquinho atrasados, mas estão todos os livros guardados e eles vão chegar até o seu destino. Só um pouquinho de paciência, mas nós já vamos começar a encaminhá-los novamente. Eu queria agradecer a sua presença e convidar você para fazer a nossa prece final. Se você quiser Claro. falar alguma coisa, fique à vontade.
Mais uma vez, eu que agradeço a presença, eu que agradeço o convite, aliás. É sempre um prazer trabalhar a serviço da espiritualidade. Eu aprendi muito nessa live, aprendi com você, Roberto, aprendi com a espiritualidade, aprendi com vocês que estão participando. Cada comentário aqui, eu não estou tendo tempo de comentar tudo, mas eu estou lendo tudo. Muita coisa legal. Eu queria convidar vocês para fechar os olhos neste momento, deixar toda a preocupação do lado de fora. Vamos tratar a nossa mente agora como a nossa casa. Vamos deixar a preocupação do lado de fora. Vamos deixar aqueles problemas, até então insolucionáveis, do lado de fora. E vamos serenando agora a nossa mente, pedindo a presença do nosso anjo da guarda, pedindo a presença do nosso mentor, da nossa espiritualidade maior, para que nos dê sabedoria neste momento, para que nós possamos passar por essas dificuldades. Que nos dê coragem para passar por cima do nosso orgulho, que nos dê coragem para termos dentro da nossa casa, que é a nossa mente, a presença do nosso Mestre Jesus e a presença da nossa Mãe Maria. Vamos imaginar agora um gramado com muitas flores, e neste gramado nós vamos estar sentados. E debaixo da nossa sola do pé vai entrar uma luz amarela. E essa luz vai subindo dos nossos membros inferiores até a altura do nosso umbigo. E da nossa cabeça vai entrar uma luz branca. A luz amarela é a luz da natureza, é a luz da terra. E a luz branca é a luz de Deus, a luz da espiritualidade. E a luz de Deus vai preenchendo o nosso corpo, desde a nossa cabeça, o nosso tórax, o nosso coração, os nossos braços, até a altura do nosso umbigo. E nessa altura essas luzes vão se encontrar, formando uma única luz, preenchendo todo o nosso corpo. E essa luz é a luz que nós merecemos ter, a força da terra aliada ao amor de Deus. E vamos pedir ao nosso Pai, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que, preenchidos por essa luz, possamos abrir os nossos olhos e agradecer por mais um domingo de vida. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Queria deixar muito amor para todos os pais, para o nosso Pai maior, que nos deu essa oportunidade, sempre nos dá a oportunidade de sermos pessoas melhores. Aos nossos pais, independente de onde eles estejam, que nos deu a oportunidade da vida de reencarnar, de sermos pessoas melhores. Ao meu pai, que é o Oscar, que ensinou tudo que eu sei sobre espiritismo, a minha gratidão, que onde quer que ele esteja, ele receba o meu abraço, o meu carinho, e que veja que a gente está aí seguindo os ensinamentos que ele deixou. Que esse encontro alcance a todos os pais do planeta. Um bom domingo para todos, obrigado pela participação de todos. Quem está aqui agora, o Oswaldo, o Herculano, o Luiz Fernando do Bom Chiquinho, a Jane, a Alessandra, a Solange,
a Rosa, a Eduarda, a Carol, a Dona Nenê, o William, a Silvia, o Pedro, a Lourdes, a Zélia, a Zelda e a Etna Santos. E todos aqueles que passaram, já saíram e que vão assistir depois. A minha gratidão e o meu grande abraço. Bom domingo para Beijo, todos. pessoal. Bom domingo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.